Estamos agora no terceiro tópico da nossa lição da Escola Sabatina. Nesse terceiro tópico, vamos considerar o tema Valorizando o Espírito de Deus. Irmão Paulo, por que é tão importante que cada um de nós atente com seriedade para cada raio de luz que a graça divina nos concede? Por que é importante que nós tenhamos atenção, então, em cada luz, em cada verdade, em cada ensinamento que chega até nós da parte de Deus? O texto de Oséias, dessa pergunta, fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E a impressão que dá é que faltou chegar a esse conhecimento. Não chegou o suficiente. Não chegou o suficiente, faltou alguém instruir, faltou, de repente, a Bíblia chegar até aquela casa, a lição da escola sabatina não chegou ali, etc. Mas não é esse o contexto do texto. Então, quando diz faltou conhecimento aqui, é o que nós chamamos de ignorância voluntária. Ou seja, eu tinha acesso à igreja, eu tinha acesso à Bíblia, eu tinha acesso à lição, eu tinha acesso aos livros, aos cultos, conferências, santa convocação, eu tinha acesso a tudo, mas eu não quis. Ignorância voluntária. Eu não aceitei. O conforto do lar, prazer entre amigos. Eu preferi todas as outras coisas, menos aquilo, menos os raios de luz que estavam sendo enviados para mim. Então, os raios de luz aqui mencionado, da graça divina, eles são constantemente enviados a cada um de nós. Nesse exato momento, nós estamos recebendo raio de luz. Ao estudar a palavra, ao estudar a lição da escola sabatina, nós estamos recebendo um raio de luz. Agora, o que eu vou fazer com esse raio de luz? Aí depende de cada um de nós. E aqui a pergunta fala por que é tão importante que cada um de nós atente com seriedade para cada raio de luz, para cada conhecimento, para cada instrução, para cada advertência, para cada palavra lida e assim por diante. Então, quem nos envia esses raios de luz? O Espírito Santo, não é isso? Toda vez que eu recebo um raio de luz, toda vez que eu recebo uma palavra, recebo uma orientação, estudo da lição e assim por diante, eu vou a uma conferência, são raios de luz que o Espírito Santo está me enviando para que eu, de alguma forma, melhore minha vida, faça um concerto com Deus, me arrependa dos meus pecados. E o raio de luz, às vezes, que vem para o Luzerley, não é o que vem para mim, porque eu estou precisando de uma coisa e o Luzerley está precisando de outra. Aí o Espírito Santo conhece cada necessidade, ele conhece cada coração e ele sabe, de alguma forma, daquilo que eu estou precisando. E, inclusive, é interessante que tem um capítulo no Grande Conflito, falando sobre os ardis de Satanás, que ele fala que muitas vezes que Satanás sabe do sermão que vai ser apresentado, sabe da necessidade sua, e ele toma providências para que você, de alguma forma, não compareça na igreja, para que você não receba o raio de luz. Aí é uma criança que tropeça e se quebra, aí é o arroz que queimou que você estava fazendo antes do culto. É N circunstâncias que a gente envia, que a gente vivencia e que Satanás envia para que você não receba o raio de luz que naquele dia na igreja iria mudar a tua vida. Porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que o Espírito Santo vai operando, vai trabalhando e ele vai enviando. Então, se eu vou receber esses raios de luz, se eu dou atenção a esses raios de luz, então a obra do Espírito Santo ela vai se concretizando na minha vida, a transformação vai sendo operada, a minha vida vai sendo mudada. E aqui a gente vê no texto de Oséias que o povo dos dias de Oséias rejeitou os raios de luz. Por isso ele diz assim, ó, meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E aí, porque tu rejeitou o conhecimento, eu também vou rejeitar você. Ou seja, se eu rejeito os raios de luz, o que pode ser feito, né? O que pode ser feito? E tem um pensamento no livro Vida e Ensinos, no capítulo que fala a prova de nossa fé, falando sobre o cálice amargo. Já leu, Roselei? Fala lá, o cálice amargo. Diz que Deus, muitas vezes, ele tem um plano de refinamento do nosso caráter, e ele envia um cálice amargo hoje, envia outro amanhã e outro e tal, e vai enviando cálices até que a nossa vida seja transformada. Contudo, no primeiro cálice que eu recebo, eu não recebo, isso aqui, e é o raio de luz aqui, né? É o raio de luz chegando para mim, que muitas vezes não é aceitável porque não é conveniente às minhas ideias, os meus interesses, aí eu não recebo o raio de luz, isso aqui não é para mim não, esse negócio aqui eu não quero. E aí Deus envia mais outro, e mais outro, e mais outro, está escrito lá. E aí, depende de cada um de nós que efeito vai ter
os cálices amargos que ele nos enviou a beber ou não. E diz o texto que o cálice amargo pode ser adoçado com perseverança e oração. Ele pode deixar de ser amargo. Se formos perseverantes e orarmos. Perfeito, ele pode deixar de ser amargo, ou seja, às vezes o raio de luz não é recebido porque não está de acordo com o que eu quero, com o que eu entendo que seja o melhor. Mas Deus sabe o que é melhor. E aí, se eu aceitar a providência de Deus com oração e com perseverança ali, entendendo que Deus tem na direção de todas as coisas, então, obviamente, o efeito que Deus planejava vai se operar na minha vida. Então, é por isso que é importante. Porque se eu recebo os raios de luz e coloco eles na minha vida, então aquilo que Deus planejou vai se concretizar, que é transformar a nossa vida. E não fazer com que nós tenhamos o mesmo destino do povo dos dias de Oséias. Foi destruído, porque rejeitou deliberadamente o conhecimento, rejeitou deliberadamente os raios de luz que veio de Deus. E aí o que Deus pode fazer? Eu não vou falar mais aqui, senão a gente vai entrar nas outras perguntas, né? Mas eu deixei assim só no limite ali, né? Sim. Para a gente poder ir passo a passo. Mas essa é a realidade. Recebeu o raio de luz, aí a obra de Deus vai se concretizar na nossa vida. Não recebeu, aí a sentença vai ser a mesma. Meu povo vai ser destruído. Exato. Eu quero só frisar um detalhe que logo no início da resposta o irmão Paulo trouxe e que eu quero ainda reforçar esse aspecto. Ignorância voluntária, que é o texto diz, né? O povo foi destruído porque faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Ou seja, essa ignorância voluntária. Irmãos, Deus tem falado aos nossos corações através das lições, através de pregação, através de muitas coisas. Qualquer ignorância que nós tenhamos é um ato voluntário, é uma escolha nossa. Não vamos permitir que Satanás nos impeça de crescermos no conhecimento. O verso da pergunta anterior até fez menção de que a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer Jesus Cristo. Como está o nosso conhecimento? Será que temos investido nesse conhecimento? Ou os cuidados da vida, os prazeres, o nosso desejo por esse mundo tem nos levado a evitar momentos onde a luz, né, os raios de luz poderiam chegar até nós. Não vou acrescentar também muitos mais comentários, porque o Paulo foi bem amplo. E a próxima pergunta, especialmente, vai falar sobre... tu quer mencionar? Só um detalhezinho interessante aqui, que a gente não fez menção, a gente falou aqui de forma geral. Sim. E lá no início da lição a gente mencionou a corrupção e os problemas vivenciados pelo povo no dia de Oséias. Ele atingiu o alto escalão do povo, sim, da igreja. Sacerdócio. E aqui diz aqui, você rejeitou o conhecimento, você teve ignorância voluntária, você me abandonou, não viveu, praticou idolatria, diz assim, e para que não seja mais sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do meu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E é interessante fazer menção disso, porque nas próximas perguntas, em outras perguntas mais para frente, vai falar sobre o sacerdote. Então, às vezes a gente nivela todas as mensagens para o povo, né? Sim. E de fato, é importante nós como povo, né, como membros da igreja, atentar para as orientações. Mas aqui há uma advertência direta e há palavras duras da parte de Deus através do profeta, pelos seus dias e para os dias que vivemos, vamos assim dizer, para os líderes da igreja. Aqui está falando dos líderes sacerdotes que rejeitaram também o conhecimento. Sim. Que não quiseram fazer a vontade de Deus. E agora diz assim, eu vou te rejeitar, você não vai ser sacerdote diante de mim, você não vai me representar diante do povo. Porque apesar de você ter essa sagrada função, você não viveu à altura. E agora o que eu vou fazer? Vou te rejeitar e nem a tua geração posterior vai servir diante de mim. Está escrito aqui. Sim. Então, é uma reflexão que fica para todos aqueles que ocupam cargos de liderança na igreja, seja dentro de uma esfera mais superior, ou seja dentro da igreja local, dentro da liderança local de uma igreja, a gente precisa dar o exemplo, né? E tem um pensamento que, quando eu trabalhava em empresa, dizia assim, que quando o patrão senta, o funcionário deita. Ou seja, sempre o superior, ele tem que estar um exemplo mais acima para que o subordinado, vou usar essas expressões, mas sim, não me interpretem mal. Ou o líder e o liderado. O líder e liderado, melhor, né? Em vez de líder e liderado,
O líder, ele precisa sempre estar na dianteira, dando exemplo, vivenciando aquilo que ele ensina e assim por diante, para que o liderado, ele tenha uma referência. Sim. Não que vai deixar de a referência ser Jesus, não é isso. Sim. Mas humanamente falando, nós temos as nossas referências, né? E a gente precisa cuidar com isso aqui. Então, essa lição, ela é muito impactante nesse aspecto de liderança também. Isso. E tem um ponto aqui que muitas vezes pode nos pegar, né, como líderes na obra, de às vezes estar tão envolvidos com a obra do Senhor e esquecer trabalhando, Deus da obra, né? E muitas vezes nos esquecendo do Senhor dessa obra. E um pouco disso que os sacerdotes passaram, não é o todo, mas algo que tocou a eles, é que eles se habituaram tanto com os ritos, que aquilo se tornou uma prática comum. Outros profetas abordam, inclusive Isaías, sobre isso aí. Os ritos, o sacrifício ali se tornou algo mecânico. Perdeu o seu sentido, perdeu o seu valor profundo dentro do coração e da alma daquele que estava oficiando e diante também do pecador que estava levando ali o cordeiro para o sacrifício. Às vezes nós nos acostumamos com as práticas, com aquilo que diz respeito ao agir, ao fazer no exercício da obra, ou mesmo na nossa vida religiosa. Aqueles que me acompanham nos últimos tempos em pregações, eu tenho comentado sobre nós termos assimilado a cultura reformista, que diz respeito às práticas do dia a dia, mas quando isso é assimilado apenas como cultura, às vezes nós perdemos a essência do relacionamento com Jesus. É claro, as práticas acontecerão, mas com o significado de fato de um relacionamento com Cristo. Porque um dos expoentes do ateísmo da atualidade, recentemente ele declarou: eu sou um cristão cultural. No entanto, ele é um ateu. E existe isso. Cristão cultural. Podem pesquisar. O que vem a significar cristianismo cultural, ser um cristão cultural? É quando você realiza práticas, comemora festividades, você tem o hábito de fazer aquilo que a igreja apresenta, no nosso caso, ir à igreja semana após semana, ir aos cultos, frequentar e estar ali, mas não existe uma relação lá de dentro, minha com Deus. Eu estou ali porque eu gosto dos irmãos, gosto da alimentação, gosto das músicas, gosto do ambiente, gosto do clima que isso me proporciona, mas gosto de Jesus, estou disposto a recebê-lo de fato dentro do coração. Existe uma diferença entre apenas o fazer e ter aquela relação íntima, pessoal, onde Cristo realmente está dentro do nosso coração. Irmão Paulo, explique o perigo de rejeitar o Espírito Santo. Bom, quando Deus quer operar, enviar raios de luz para nós, Ele faz através do Espírito Santo, conforme a gente já mencionou. Mas quando eu não aceito os raios de luz, ou os meios que o Espírito Santo utiliza para falar comigo, então eu estou rejeitando a pessoa do Espírito Santo. E é perigoso rejeitar o Espírito Santo ou as ações dele, porque ele é o meio pela qual o céu estabeleceu, no contexto do plano da redenção, para poder trazer o homem de volta, pós-pecado, arrependido, aceitando Jesus, para junto dele novamente, restaurá-lo novamente à imagem de Jesus. Então, quando eu rejeito as ações do Espírito Santo, quando eu rejeito o Espírito Santo, né, os raios de luz que ele me envia, as ações dele na minha vida, então eu estou cometendo um pecado que, diz o texto aqui, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão, vamos assim dizer, Sim. Conforme diz o texto. E não tem mais o que fazer, né? Depois nós vamos ver lá nas últimas perguntas, especialmente na última pergunta, as consequências finais e limitantes dessas reiteradas rejeições das operações do Espírito Santo, que pode trazer a destruição da nossa alma, né? Então, quando nós rejeitamos o Espírito de Deus, nós cortamos o canal de comunicação com Deus. Então, se eu corto o canal de comunicação com Deus, logo eu não tenho mais como me comunicar, de falar com Deus, de me conectar com Ele, que é o Espírito Santo, é o agente que faz isso. É a pessoa da divindade que faz isso, é o Espírito Santo, né? Então,
Deus nos fala através do Espírito Santo. Se eu rejeito isto, né, essas ações, a fala dele, as instruções dele e assim por diante, obviamente eu estou rejeitando o Espírito Santo. Então, se uma pessoa vem falar comigo e vem me trazer uma orientação, pode ser que o Espírito Santo esteja tentando falar comigo e eu rejeito. Se essa lição está falando contigo, eu falo, não, mas eu não quero saber dessa lição, então você está rejeitando o Espírito Santo. Se através de uma santa convocação, uma reunião, Deus está preparando uma mensagem, um momento para abençoar o seu povo, para trazer a mensagem para você, e você não aceita, você está rejeitando o Espírito Santo. Se o Espírito Santo vai até você e fala diretamente com você, ou através da providência, através da abertura da palavra, e eu não aceito, eu estou rejeitando o Espírito Santo. E onde está o perigo disso aí? É cortar o canal de comunicação entre nós e Deus. E feito isso, o que eu posso fazer? Aí diz o texto aqui, ó, diz aqui, ó, quando as pessoas rejeitam conscientemente o Espírito de Deus e declaram que ele provém de Satanás, elas cortam o canal pela qual Deus pode se comunicar com elas. E ao negarem a prova de que Deus se agradou em lhes dar, apagam a luz que estava brilhando em seu coração e como resultado permanecem em trevas. E por um tempo, os que cometeram esse erro podem continuar parecendo filho de Deus, parecendo. Mas quando surgirem situações que revelem o verdadeiro caráter e mostrem que tipo de mentalidade os move, ficará evidente que estão do lado do inimigo, sob a sua escura bandeira. E aí, por fim, tem um apelo aqui, onde ela fala, meu irmão, o Espírito convida hoje, vá com todo o seu coração a Jesus e arrependa-se dos seus pecados e confesse-os a Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Então, esse é o ponto crucial aqui, né? A gente primeiramente falou de pecados, do que foi vivido, o povo de Israel, fazendo comparações com nossos dias de hoje, antes da volta de Jesus e tal. Agora nós estamos falando de remédio, de cura aqui. Que se eu não aceitar, nada pode ser feito, né? Então, vejam que apesar da situação que nós vivemos, tem o Espírito Santo operando, não tem? Tem o Espírito Santo operando. O que preciso fazer? Eu preciso dar a voz agora, ouvir essa voz do Espírito Santo, eu preciso atentar para o Espírito Santo, para tentar aí, quem sabe, reverter a situação que nós já vimos aí nas perguntas anteriores. Porque senão o nosso quadro vai ser catastrófico. Nós vamos ver aqui a forma como Deus tenta nos trazer de volta. E o Espírito Santo, lembre-se, é o agente que faz a obra de restauração no homem. Se eu cortar esse canal, então não tem o que ser feito pelo homem. Muito bem, então temos aí essa advertência séria, né, que inclusive começou aqui comentando da nota com... Sobre dúvidas, né? Sobre a questão de alimentar um espírito de dúvida, né? Às vezes é o hábito de questionar, e o questionar em si não é o problema, mas o que questionar? Às vezes o questionar é até o que leva as pessoas à pesquisa, né? Mas às vezes se questiona aquilo que já está patente, aquilo que já está apresentado, principalmente no que diz respeito a Deus e a sua revelação. E faz menção que nesse questionar se alimenta a falta de reverência e a incredulidade. E isso vai minando pouco a pouco aquela fé, aquela segurança, aquela certeza, confiança que nós temos em Deus. E aí segue por esse caminho desenfreado que o irmão Paulo já citou aqui. Luzilei, eu li um texto essa semana que fala que o povo de Israel ficou no deserto por 40 anos e um dos pecados foi a incredulidade. E aí, você fazendo um comentário sobre essa questão aqui, a questão da incredulidade e tal, aí a gente faz uma análise e percebe a mesma situação que o povo de Israel viveu no passado. Então, assim, talvez já se esperava a incredulidade no início das obras de Deus. Quando Moisés chegou, olha, o Senhor me escolheu, aí colocou a mão, saiu com a mão leprosa, colocou, voltou, a vara se tornou serpente e tal. Então eles precisavam de evidências, porque eles ficaram muito tempo ali longe de Deus, sem conhecer Deus. Mas depois Deus foi mostrando as evidências. As pragas, abriu o Mar Vermelho. As pragas, abriu o Mar Vermelho e tal. E cada situação nova que aparecia, o povo reclamava e duvidava das ações de Deus. A incredulidade. Sim. Então, quando eu tenho evidências, eu não sou um novato na fé, eu não estou bebendo mais o leitinho. Eu já tenho pleno conhecimento, eu conheço a palavra, conheço o testemunho, conheço a doutrina. Mas daqui a pouco eu começo a questionar aquilo que era comida sólida para mim. Não faz sentido. Porque eu não estou engatinhando, eu não estou começando agora o desenvolvimento espiritual. Eu já tenho o conhecimento. Sim. E eu acredito que é disso que a lição está falando aqui.
de você colocar a dúvida naquilo que já é sólido, já é estabelecido. Revelou, né? Deus já revelou. Sim. Não é coisa que as pessoas assim, olha... de vez em quando a gente discute alguns assuntos, né, Luzilei? E a gente fala assim, olha, existem vertentes que defendem uma ideia assim, outras vertentes... Mas por quê? Porque não tem direção certa. Sim. Existem detalhes na Bíblia que não é relevante para a minha salvação. Sim. Frisando bem isso. Exatamente. Que não é relevante para a minha salvação, que entra dentro do campo teológico de discussão. Que aí isso é uma vertente diz assim, outra vertente... Mas aquilo que é relevante para a minha salvação é definido na palavra, previamente estabelecido, confirmado pelos profetas, confirmado por Jesus, confirmado pelo Espírito de profecia, e quando eu coloco em xeque, em dúvida tudo isso, aí Satanás entra em ação, Sim. porque é isso que ele quer. Exato. Uma vez alguém falou assim, olha, eu nem sei se eu estou na igreja verdadeira mais. É um perigo, não é? Sim. Por quê? Porque eu tenho evidências. Uma outra pessoa uma vez falou para mim assim, olha, eu quero ter a certeza da minha salvação como eu tenho certeza que essa é a igreja de Deus. Olha a convicção. Sim. E é dessa convicção que nós precisamos ter, que aí Satanás não tem entrada ali com a dúvida, não. Que a dúvida é um gancho, né? Sim. Que vai sendo colocado N coisas e chega uma hora que a pessoa abandona a fé. O gancho estoura, né? É. Exatamente. Muito bem, então vimos nesse terceiro tópico, valorizando o Espírito Santo. Ele é o agente de Deus para conduzir o pecador do lamaçal do pecado aos pés de Cristo, não necessariamente... passa pelos pés de Cristo, mas nos conduzir à eternidade, porque transpassa esse ponto, né? É um agente de suma importância. Então, lutemos para que, através das nossas escolhas, das nossas atitudes, nós não venhamos entristecer e afastar de nós esse agente imprescindível no nosso processo de salvação.